Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol, muito bom dia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, com mais um nosso boletim diário para manter você muito bem informado de tudo que aconteceu, do que vai acontecer no futebol do Brasil e no mundo. Tivemos uma noite de visitantes na Copa do Brasil, tem mais jogo da Copa do Brasil nesta quinta-feira. A gente vai atualizar o que rolou ontem, vamos trazer também a zebra na Inglaterra, a Champions League, tem sorteio hoje da Champions, muita informação. Então já deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e deixa o seu comentário aqui. Também tem jogo da Copa do Brasil, eu quero saber palpite. O pessoal tá deixando pouco palpite, eu quero mais palpite aqui no nosso boletim diário, né? Vamos lá então em ugol.com.br, vamos destacar a nossa home, nossos principais materiais, você confere em ugol.com.br. Tem aqui o destaque, por exemplo, para o Guinegão, atacante do Corinthians, está substituindo o Yuri Alberto, missão difícil para um garoto da base, um garoto muito jovem ainda. Dorival está pedindo um pouquinho de calma, né? Porque 3 jogos como titular, 3 gols, marcou contra o Bahia, marcou contra o Vasco e agora contra o Atlético Paranaense fez também o gol da vitória. Então vamos lá, inclusive destacar a Copa do Brasil de uma vez aqui. A gente começa com um empate em 1-1 entre Vasco e Botafogo. Um jogo bastante movimentado aqui, teve reclamação também de um lado e de outro. O jogo já começou com um gol do Arthur Cabral com 8 minutos, com 17 minutos o Jair já empatou a partida. E aí teve uma reclamação de um possível pênalti do Vasco, mas eu olhei as imagens e eu acho que a arbitragem acertou, tá? Porque tem um chute aí dentro da área. Pra mim a impressão é que bate aqui, né, na axila, bate no sovaco do jogador, e eu não marcaria pênalti também não, tá? Pelo menos os replays que eu vi, tem discussão, mas não acho. Acho que a arbitragem acaba acertando em não marcar essa penalidade. Bom, tá tudo em aberto ainda. Tem o próximo jogo daqui 2 semanas, esses times voltam a se encontrar, porque agora vai ter a parada para a data FIFA, então não vai ser na semana que vem, depois da data FIFA apenas que esses times voltam a se encontrar. O jogo que vai ser no estádio Newton Santos, no Engenhão, e o Botafogo, né, vai jogar em casa, tem o apoio da sua torcida para tentar garantir essa classificação, enquanto o Vasco vai ter que jogar fora, sem o apoio. Tava bonita a festa em São Januário ontem, os fogos, tudo ali, foi um grande evento pro Vasco e foi um bom jogo sim, foi bem interessante. Melhor do que o jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense, não foi uma partida assim bonita de se ver, mas o Atlético não conseguiu segurar. O Corinthians venceu por 1-0, gol marcado aos 12 minutos do segundo tempo, com o Guinegão, né? Um passe do Mateuzinho e marcou 12 do segundo tempo. Corinthians vence por 1-0. A boa notícia foi o retorno do Memphis, não se esperava esse retorno ainda. Uma grande atuação também do Hugo, goleiro que foi convocado pela seleção brasileira mais uma vez, e o Hugo fez boas defesas ali, conseguindo manter esse placar. Foi uma partida, vamos lá. Bom, acho que representou bastante os dois times nesse momento, né? O Atlético Paranaense não é um time que empolga na Série B do Campeonato Brasileiro, tá a 6 pontos do G4, ainda tem chance de acesso, mas não é um time que encanta dessa forma, e o Corinthians também é outro time, né, que não tem trazido e tem sofrido com muitas lesões. Mais problema apareceu aqui, Mateuzinho saiu do jogo machucado, o Corinthians que tem o clássico contra o Palmeiras no final de semana, já não vai ter o Bidu tá suspenso e talvez não tenha o Mateuzinho também, que saiu machucado. Vamos aguardar essa situação do Corinthians aqui, Dorival enfrentando muitos desfalques, tem essa possível volta do Memphis, talvez como titular no final de semana no derby. E tivemos essa grande vitória, esse grande placar, o melhor placar da noite da Copa do Brasil foi o Cruzeiro vencendo o Atlético Mineiro na Arena MRV. Foi o 5º clássico na Arena MRV, a 3ª vitória do Cruzeiro. O Atlético venceu apenas uma vez o rival em sua nova casa e tem ainda um empate, né? Então uma situação que é ruim para o Atlético. O Cuca saiu sendo bastante criticado, depois também falou que os jogadores podem jogar mais do que estão jogando. Situação não é das melhores lá na equipe do Atlético Mineiro, que, bom, tem a Copa Sul-Americana, tá classificado, mas aqui fica mais difícil, né? Tudo bem, o próximo jogo é no Mineirão, não é? Mas é com torcida única, a torcida do Cruzeiro, e grande vantagem, 2 gols,
O Cruzeiro talvez não tenha jogado para vencer por uma vantagem tão ampla assim, mas soube aproveitar. Que golaço do Fabrício Bruno, chute de fora da área, assim, maravilhoso, magnífico mesmo, belíssimo chute, acertou no ângulo, não tinha como defender de forma nenhuma, e depois o Caio Jorge fez o segundo gol. O time do Atlético não empolga, né? Ele fica muito dependente da bola parada com o Hulk, as melhores jogadas foram nessa bola parada com o Hulk. Ontem teve o Dudu começando como titular, não rendeu, o Rony quando entrou justificou aqui a torcida pegar no pé dele também, teve um momento que ele tentou chutar e quase caiu sozinho ali no lance, tem alguns momentos muito ruins do Rony, então o Atlético não vem empolgando, críticas pesadas para cima no trabalho do Cuca, né? Agora vamos ver, daqui 2 semanas voltam a se encontrar na Copa do Brasil. Hoje teremos duelo tricolor Bahia e Fluminense jogando na Arena Fonte Nova. Uma partida que vai passar tem transmissão do Sport TV às 9h30 da noite na hora de Brasília. Estou trazendo aqui a nossa prévia, né, que você confere também no nosso site, que aí você pode conferir lá direitinho os desfalques, os problemas, a provável escalação. Duelo tricolor, o Bahia que vem aqui empolgado, né, vem animado com convocação para a seleção brasileira do Jean Lucas. Depois de 34 anos o Bahia volta a ter um jogador convocado. E olha que tem lugar ainda para o Luciano Juba, hein? Eu gosto do Juba, acho que ele merece uma chancezinha aqui nessa seleção, tá jogando muito bem mesmo, mas tem o confronto hoje, Copa do Brasil, duelo tricolor, 9h30 da noite, Copa do Brasil, que tem este formato. Quem avançar de Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro tem uma boa vantagem, enfrenta quem avançar de Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians com uma boa vantagem e joga em casa o próximo confronto, né? Que vai ser logo depois da data FIFA, ainda tem, né? A CBF adiantou esse confronto, aí vai ter o Hugo voltando da Bolívia, Martínez convocado também, então vai ter jogo um dia antes e tem que voltar. O Memphis é uma situação melhor, que se for convocado para a seleção holandesa, ele ainda volta antes, né? O último compromisso é no dia 7 de setembro, é no domingo, então ele consegue voltar um tempinho a mais, mas mesmo assim, o Corinthians pode perder jogadores. Vasco e Botafogo, quem avançar vai encarar quem passar de Bahia e Fluminense, essa situação da Copa do Brasil. Vamos aqui para uma zebra. Isso aqui fica difícil de a gente explicar, né? Manchester United eliminado por um time de 4ª divisão na Copa da Liga Inglesa. Enquanto os rivais estão aí pensando em Champions League, pensando em Europa League, o Manchester United não tem calendário internacional nessa temporada, fez uma temporada muito aquém, foi vice-campeão da Europa League e aí não garantiu classificação porque estava lá quase na zona de rebaixamento na Premier League e já perde mais um evento no seu calendário para essa temporada aqui. Contra o Grimsby Town, time da 4ª divisão. O Grimsby abriu 2-0. O Manchester United buscou o empate. Foi até o Maguire que fez o gol do empate já nos minutos finais da partida. A decisão foi para os pênaltis. A equipe do United teve o pênalti que daria a classificação nos pés do Matheus Cunha, que acabou perdendo essa penalidade. A cobrança foi até virar, né? Foram 13 pênaltis batidos por cada time e o Mbemo perdeu o pênalti que acabou custando a classificação, deu a vaga para o Grimsby Town, o time da 4ª divisão inglesa, tendo essa chance aqui. Foi bonito, né? Foi aquele momento divertido de se ver, porque assim que acabou o jogo nesse modesto estádio, o torcedor invadiu o campo ali, não tinha como segurar, todo mundo foi abraçado, jogadores sendo carregados. É um momento histórico mesmo, o Grimsby Town, que não enfrentava o United há 77 anos. O último confronto tinha acontecido aqui, 17 de março de 1948, o empate também em 1-1. A gente pode falar que faz 78 anos, aliás, faz mais, né? Desde 46, faz 79 anos que o United não consegue vencer o Grimsby Town. Então aqui é uma freguesia histórica, a gente pode trazer isso aqui. Depois disso foram 4 jogos, com 3 empates e 1 vitória, mas o United é freguês do Grimsby Town. A gente pode dizer isso aqui, né? Tem aqui a vitória por 4-3 para o Grimsby, jogando no campo do United, teve o empate. Então, na época ainda que eles disputavam a 1ª divisão, lá nos anos
1946, 47, até 1948 e agora voltaram a se encontrar. Faz 80 anos que o time não consegue uma classificação na primeira divisão, então tá aí o Grimsby Town trazendo mais um problema para o técnico Ruben Amorim e o time do United. O buraco parece sem fundo mesmo, tá? E uma coisa que o United não vai se preocupar é com a Liga dos Campeões. Tá aqui o Benfica vencendo a equipe do Fenerbahçe por 1-0, garantindo a classificação, eliminando o time do Mourinho da Champions League. E tivemos também o Karabag, o Copenhague e o Clube Bruges carimbando as últimas vagas para a Liga dos Campeões. Então temos os classificados com o Pafos, o Karabag, o Kairat, o Copenhague e o Bodo Glimt. Bruges e Benfica também avançando. Agora definimos todos os times classificados. Nesta quinta-feira, dia 28, a partir da 1h do horário de Brasília, acontece o sorteio que define os confrontos, né? A gente lembra que é aquele grupão só lá, todo mundo tá junto, né? Tem as classificações, os 8 classificam direto, depois tem mais 16 times que vão para uma fase de playoffs. Essa configuração, os confrontos serão sorteados nesta quinta-feira. E aí é claro que você vai conferir tudo em ugol.com.br. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com nossa edição de nosso boletim diário e nós convidamos você a ficar ligado no nosso canal, porque daqui a pouquinho tem o Rian Gomes com o Gol no Mercado, com as informações do mercado da bola. Então, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol. E aquele abraço. Bom dia.